Meu querido e minha querida, meu amado e querido irmão, você minha irmã, você meu irmão que tem acessado meus vídeos, eu gostaria de compartilhar com você agora, nesse exato momento, uma experiência que eu tive ontem, domingo, dia 15 de dezembro de 2013. Hoje são dia 16, segunda-feira. Mas ontem eu tive que ir no centro do Rio de Janeiro, peguei duas conduções, dois coletivos, eu juntamente com a minha esposa. Minha esposa depois até falou que sou meio doido, meio maluco. Mas eu dentro daquela condução, daquele ônibus, eu comecei, interessante, eu comecei a assoviar, né, um louvor. De repente comecei a cantar louvores a Deus. E ali o Espírito Santo me tocou. E eu comecei a pregar a palavra de Deus dentro daquele coletivo. Olha, meus queridos, o Espírito Santo tocou em pessoas ali dentro daquela condução. Coisa tremenda. E ali eu preguei a palavra de Deus conforme ela é. Que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus habita dentro do coração daqueles que se convertem. Algo tremendo, sobrenatural aconteceu. Pena que eu não estava com a câmera ali, vou pedindo alguém para filmar. Mas como Deus é tremendo, irmãos. E eu preguei a palavra conforme ela é, que nós devemos seguir ao Messias, aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Nós não devemos seguir a homens, que aqueles que seguem a homens serão enganados. Né? Porque nós, homens, somos falhos, estamos sujeitos a pecar, a falhar. Eu não sou maior do que você, e nem você é maior do que eu, diante do Criador. Diante dele, nós somos todos iguais. Veja que o próprio Senhor Jesus, o Messias, Yeshua, o Yahushua, né, conforme você quiser pronunciar, ele quando reuniu os seus discípulos, ele falou, aí no mundo, uns exercem autoridade sobre os outros, uns fazem, existe uma hierarquia, tipo uma hierarquia militar. Né? Aí no mundo é assim, nesse mundo que nós vivemos é assim, realmente é. Mas ele falou, entre vocês não deve ser assim. Aquele que dentre vós quiser ser o maior dentre vós, que seja o servo de todos. E é isso que as pessoas querem, ser servo das pessoas. Ninguém quer ser servo de ninguém, não é verdade? Então, entre nós, ninguém deve querer ser maior do que o outro. Nós somos todos iguais. Eu sou igual a você, você é igual a mim. Não há diferença nenhuma entre eu e você, diante do Pai Criador, nosso amado Salvador. Irmã Leda, né, recebi um e-mail, esse dia eu estava lendo a irmã Leda. Irmã Leda, saiba que Deus, o nosso amado Salvador, nunca nos abandona. Nunca. Nunca. E às vezes, realmente, quando momentos de fraqueza, que nossa carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem momentos de fraqueza que a gente, às vezes, balança. Todo ser humano está sujeito a isso. Né? Veja, me fez lembrar agora aqui, ó, nesse exato momento, Elias, né, quando ele orava, a bola de fogo descia do céu, ele tinha uma fé tal tremenda, mas no momento de fraqueza, quando aquela prostituta, Jezabel, começou a perseguir ele, então, no momento de fraqueza ele fugiu e correu para a caverna. Então, quer dizer, todo ser humano está sujeito no momento de fraqueza. Jesus, o Messias, sabe disso. No momento que ele sentiu angústia na carne, ele viveu nesse corpo de carne, conforme nós estamos vivendo também. E o Messias, Jesus, o Messias, ele teve angústia na carne. Ele sabe o que é isso. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós aqui na terra. E ele sabe o que é ter angústia na carne, sofrimento. Ele sabe o que é isso, porque ele passou por esse corpo aqui, ó. Um corpo que é fraco, um corpo que está sujeito a falhar, um corpo que a gente sente angústia, sofrimento, dores, aflições. Por isso que ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nosso ânimo é nele. E essa carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu gostaria até que você compartilhasse comigo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, apenas 2 versículos. Olha só que coisa tremenda, que Paulo, o apóstolo Paulo fala, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha só que maravilha. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que quer dizer isso aqui? Que toda a glória não é minha, não é sua, não é de homens nessa terra. Né? Porque quando nós passamos a seguir homens e a adorar homens, temos ídolos na terra. As pessoas precisam se converter de verdade. Porque nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, nem o que prega, nem o que dá continuidade à pregação, nem o que continua pregando é alguma coisa, não. Mas sim Deus, o qual dá o crescimento.
A glória é dele, a glória é do nosso Pai Celestial. Entre nós somos todos irmãos. Eu posso ter um dom de pregar, você pode ter um dom de orar, outro pode ter um dom de cantar, de louvar, outro pode ter um dom de falar. Cada um tem um dom de curar. A pessoa ora e a cura vem, né? Então cada um tem um dom. Um pode ter um dom da fé, de fazer maravilhas, dom de maravilhas. Mas são dons que vêm do Criador. Então nós não podemos de forma nenhuma idolatrar pessoas, adorar pessoas, ser seguidores de pessoas, não, seguidores de pessoas, não. Mas nós devemos seguir aquele que morreu, mas que ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós aqui na terra. E se nós cremos nisso, nós cremos que ele ressuscitou, que ele está vivo, nós vamos seguir ele pela fé. Nós não precisamos vê-lo com nossos olhos, mas precisamos crer nele. Crê nele. Como Paulo disse, Paulo e Silas, né? Falando para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo de tua casa. Então quando você crê, você segue a ele todos os dias. Essa experiência que eu tive ontem nesse coletivo. Isso em um coletivo, no outro coletivo que eu peguei foi a mesma coisa. Comecei a cantar, a louvar, daqui a pouco o Espírito Santo foi tocando mais forte e prega. Eu falei, meu Deus, dá-me sabedoria. Que a gente começar a pregar assim dentro de um ônibus, ou numa praça, ou num local público, às vezes a pessoa fala, pô, esse cara tá louco, tá doido ele e tal, quer dizer, porque as pessoas não estão acostumadas com isso nos nossos dias atuais. As pessoas estão acostumadas a ir para o templo, né? Ficar lá dentro, ali é a igreja, ali pai, a pessoa fica dentro de templos, mas as pessoas não estão acostumadas. As pessoas se levantando, pregando, anunciando a palavra conforme ela é, pregando a verdade, como Estevão pregou e Paulo pregou também, né? Que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas ele habita dentro daqueles que se convertem de verdade, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então as pessoas não estão muito acostumadas a ouvirem essas verdades da palavra, das escrituras que estão aqui relatadas. Então quando você começa a pregar, tem um certo, né, um certo espanto por parte de algumas pessoas, né, que não estão acostumadas. Mas nosso Deus é tremendo. E o Espírito Santo tem levantado. Eu creio que Deus há de levantar homens e mulheres, ainda nessa geração, meu Pai, cheios do Espírito Santo, para pregar o Evangelho em todo lugar. Em todo lugar anunciar essa mensagem do Evangelho. Que toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração pertence a Ele, não a homens. Parar de seguir homens com títulos de pastor, título de apóstolo, título de bispo, título de padre, seja lá o título como tiver. Pararem com isso, de idolatrarem homens, idolatrarem pessoas. Devemos abandonar o ser... Olha, irmãos, aqueles que se convertem de verdade, eles seguem ao Messias. Eles não seguem a homens. E nós devemos entender o Evangelho. Que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, conforme está aqui escrito. Essa passagem que nós acabamos de ler. Mas sim Deus, o qual dá o crescimento. O homem, nós homens, envelhecemos e morremos. É ou não é? Então como é que nós vamos adorar seres humanos? Seguir a homens? Nós devemos adorar a Ele, ao Pai Celestial, que deu o seu Filho para a salvação de todo aquele que nele crê. Então se você, meu querido, minha querida, você está ouvindo esse vídeo, entender essa mensagem, e você passar a crer todos os dias da tua vida, onde você estiver. Veja que o apóstolo Paulo falou também aos romanos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o quê? Você chamar por ele. Você fala, Senhor, eis-me aqui, meu Deus, tem misericórdia de mim na hora da tua aflição, na hora do teu problema, seja lá o que você estiver passando, até na hora da partida. De repente a pessoa está percebendo, oh meu Deus, está chegando a hora de eu ir, está chegando a hora de eu partir desse mundo. É a hora que tem que chamar mais e mais por ele, continuar chamando. Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia da minha alma. Pai, cuida da minha alma, Pai. E se a pessoa dormir, que na verdade quem está em Cristo não morre, mas dorme, você vai dormir no Senhor, você vai acordar com a vida eterna. Esse mundo aqui, o que esse mundo tem para oferecer? Né? O que esse mundo tem para oferecer? O que? Riquezas? Quantas pessoas conseguem riquezas nesse mundo e não conseguem nem desfrutar dessas riquezas? Veja que Jesus, o Messias, ele falou sobre um homem também que ajuntou muito dinheiro na terra. Depois que ele tinha muito dinheiro, ele falou assim, agora eu estou rico, estou bem, agora a alma come, bebe, folga, agora eu vou aproveitar a vida. Aí aquela voz falou para ele, louco, hoje pedirão a tua alma, e que tens tu preparado para ela? Para quem será?
Então, é só questão de raciocinar. Não adianta botar o coração nas riquezas desse mundo, que são fracas, pobres, são perecíveis. Não adianta botar o coração no ouro e a prata desse mundo, em coisas materiais, porque tudo vai ficar aí. Nós não conseguimos levar nada desse mundo. E o pior, que muitos, por botarem o coração nas coisas terrenas, irão ficar de fora. Isso é cruel, isso é triste. Mas a palavra de Deus relata isso. Então, meu querido e minha querida, vamos atentar para as Escrituras. Não, vamos olhar, examinar as Escrituras. Não, vamos ver, se eu estiver pregando coisas erradas, você não ouviu, não retém. Agora, se eu estiver pregando o que está na palavra, ouça, entenda a palavra de Deus, busque a Deus de verdade, e o Espírito Santo ele vai te esclarecer, vai te iluminar. E você não vai ser enganado nem enganada, porque o Espírito de verdade que habita em nós não deixa a gente ficar no engano durante muito tempo, não deixa. Se a gente estiver enganado, o Espírito Santo começa a alertar, começa a esclarecer, a gente pede orientação e o Espírito Santo fala com cada um de nós, porque nós somos a igreja do Messias. Todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no Messias se torna igreja dele. A igreja não tem placa, não tem rótulo, não tem denominação, não tem. Não tem. Na palavra de Deus mostra isso, que a igreja é todo aquele que se converte. Aquele que se converte de verdade. Nós somos irmãos no Messias e nós somos a igreja do Messias. Essa é a verdade do Evangelho. Os homens é que põem placa, nomes, ministérios. Os homens criam essas coisas. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela não vai mudar, ela não muda. O que muda são os homens, mas a palavra de Deus, ela permanece. E a igreja permanecerá firme até a volta do Messias. Porque ele disse, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Vocês veem no decorrer da história, quantos irmãos foram mortos, mas permaneceram firmes. Enquanto matavam alguns, nasciam outros. Deus vai ressuscitando mais e mais pessoas. E nós oramos para que o nosso Pai Celestial ressuscite mais e mais seres aqui na terra, humanos, cheios do poder de Deus, cheios da presença do Espírito Santo e que tenham coragem de pregar a mensagem do Evangelho conforme ela é. Em todos os lugares, nos 4 cantos da terra, aí virá o fim. Oh, glória, aleluia. Virá o fim. E nós estamos aguardando justamente isso. É a volta do Messias nas nuvens do céu. A nossa partida desse mundo. Porque o que esse mundo tem para oferecer? Não tem como. Esse mundo tudo é passageiro. Os discípulos naquela época estavam aguardando novos céus e nova terra, onde habita o quê? A justiça. Esse mundo aí já é no maligno. Esse mundo aqui não tem justiça. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Que esse mundo aqui, Jesus, Messias disse, o mundo jaz no maligno. Agora, nós estamos aguardando novos céus e nova terra. Essa é a verdade. Está aqui. Somos peregrinos nesse mundo, aguardando o encontro com o amado. Que o Pai Celestial, o Espírito Santo fale melhor no teu coração. Fique firme todos os dias até a volta dele. Não desanime nunca. Tá? Não desanime. Você, meu irmão, minha irmã, não desanime. Né? Busque a ele, continue orando. Né? Firme na fé. Né? E lendo, examinando as Escrituras, principalmente na nova aliança. E você não será enganado. Vários vídeos eu tenho gravado, tenho mostrado aqui nas Escrituras, né? Combatendo os falsos enganos, as heresias, falsos profetas. É só a gente examinar que a gente vê tudo, está tudo escrito aqui. Tudo aqui relatado, tá bom? Então que o Pai Celestial te abençoe, meu querido e minha querida. É o meu desejo, em nome de nosso amado Salvador. Né? E entre nós somos todos irmãos e precisamos uns dos outros. Nós possamos estar orando um pelos outros, pedindo ao Pai que levante mais homens e mulheres cheios do Espírito Santo, da verdade, né? Em nome dele, do amado, do Messias. Graças a Deus.